Olá, olá, senhores! Mais um vídeo sobre as cartas de Cristo. É o número 27. Vamos relaxar então. Vamos relaxar. Pensar em Cristo. Vamos pedir a Ele para que Ele, com a sua energia, possa nos ajudar a entender melhor as cartas, a assimilar e nos ajudar também a tirar todos os erros que foram impostos em nossa mente pelos falsos deuses. Que os pleiadianos falam muito, os falsos deuses, que nos têm manipulado durante esses anos todos. E por medo, porque a realidade foi por medo, né? Todos concordaram, né, em obedecer. Porque quando alguém vinha dizer a verdade, eram mortos na fogueira, na Santa Inquisição, e de outras maneiras, por torturas. E aí as pessoas foram, vamos dizer, evoluindo. Bom, então vamos ao Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no além, glorificado Senhor, seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão do corpo e o pão espiritual, dai-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que erramos, e rogai por nós agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, assim é. É sempre. Quando eu venho fazer eu não estava com sono, até disse, opa, porque agora eu estou fazendo hoje, estou fazendo agora à noite. Nem sempre eu faço à noite, mas quase 9 horas. Eu tenho que pegar Vocês vão aguardar um pouquinho que eu tenho que pegar o remédio para tomar às 9h30. Aí vim aqui pro notebook, né, para gravar. Estou começando a ficar com sono, mas é sempre. Pode ser de tarde, de manhã ou de noite, quando eu venho fazer esses vídeos. Não aconteceu com o vídeo anterior que eu fiz, que foi a Família da Luz. Então, esperem só um pouquinho.
Bom, senhores, estou de volta. Então, vou começar a leitura. Deixa eu ver, eu tinha parado. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Então ele fala, eu terminei aqui, ó. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, pelos todos os países, né? Foi criado um estado de ser de consciência traumática, contaminada. Este estado está tão longe da dimensão espiritual, da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Incutiram, né? Colocaram isso na mente das pessoas, da gente aqui. Bom, vamos lá. Agora escolhi reviver minha vida sobre a Terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Ou seja, ele está dizendo que o que ele resolveu é dar essas informações, essa canalização a médium que ficou anônima, porque ele disse para ela não dar o nome dela, porque isso ia trazer muitas consequências, né? Para ela, para a mídia, então, ia perturbar a médium, e ia ser um problema, né? Então ela ficou incógnita, né? Bom, continuando. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual e mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras, que abandonem esta prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da Quaresma, para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora, estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível, e além disso não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias, seus lares, para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim. Eram conhecidos como meus discípulos.
apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me, respeitavam-me, tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmava repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. E afirmavam, vou repetir, errei aqui a leitura. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer, e eles, os discípulos, afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e, finalmente, sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar, ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Mas não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso
trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente. Frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo o ser, sabendo que bastava pedir, e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz, com o meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava abaixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno, ou seja, da Terra. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas, conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento, para o bem ou para o mal. Repetindo. Mostrou claramente o poder do pensamento, ou seja, para o bem ou para o mal. Demonstrou que, quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Ou seja, é maior o impacto de suas palavras no meio ambiente, tanto se elas forem positivas como negativas. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como o faz a maioria dos humanos, a maioria dos homens e mulheres, que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva ou lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora,
deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concebido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental, emocional. Mental e emocional, ou seja, você está com raiva? Você está com amor? Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos, e isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Então, isso aqui é um aprendizado. O que a gente pensa, retorna a nós. O que a gente faz, retorna a nós. Se você pensa mal, se você é invejoso, se você critica as pessoas, julga as pessoas, se você roga praga a uma pessoa, se você tem ódio, tudo aquilo depois vai voltar para a pessoa. Ao passo que se você deseja bem para as pessoas, quer ajudar as pessoas, tem compaixão, tem amor incondicional, e aí volta para a pessoa essas ações boas, esses pensamentos, etc, etc. De que maneira? De muitas outras formas. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa muito boa, e apesar de ser pobre, mas ela ajuda não no dinheiro que é pobre, mas ajuda de outras maneiras as pessoas. Aí, de repente, acontece alguma coisa que ela de pobre, ela melhora. Acontece alguma coisa que a faz melhorar financeiramente na vida. Ou se a pessoa tem algum problema de saúde, de repente ela começa a melhorar muito. Ou às vezes até ficar boa, né? Bom, então vamos lá. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar, e ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir-me à cabeça, empurrei as mesas, espalhando dinheiro, e expulsei do templo os homens de coração duro. Então,
Houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro, os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos, em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos, vendo os acontecimentos, quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva, ultrajada, e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas. Ruas, né? Ruelas porque eram ruas pequenas, estreitas. Entre as ruelas e alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco, profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Então, vou terminar aqui por hoje. Vou anotar. Essa foi a continuação ainda da terceira carta.
Então, senhores, aí ele vai, né, naturalmente vai depois contar, não logo de imediato, que eu estou lendo aqui, ainda não é logo de imediato, mas depois ele vai contar como foi essa história do Judas, para ver se é o que dizem por aí, né? O que nos contam. Então, tudo de bom para vocês, paz e luz, paz e tranquilidade a todos. Tchau.